As técnicas iniciais, ainda empíricas, em 1900 começou em 1912, foi o professor Ravoux, francês, que começou lá. Ele usava em doses crescentes, de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 até 10. Ia crescendo em cada dose. Depois, o Gesso Teixeira já não fazia assim. Ele dava logo uma dose única, e como ele interessava uma dose, quer dizer, para evitar a infecção pós-operatória, então ele dava logo 10 ml de uma vez, e 5 dias depois fazia outras 10 ml, que era como eu comecei aplicando por ordem de meu pai, quando operava os pacientes. Era exatamente assim. O que eu cheguei à conclusão é que a dose varia com a gravidade do problema. Vamos dizer, 5 ml para uma doença que não seja muito séria, não é um lúpus. Lúpus eu só uso 10 ml. Lúpus, miastenias graves e artrite reumatoide eu uso 10. Quando é uma alergia, vamos dizer, uma reação alérgica, uma asma, normalmente é 5 ml, basta 5 ml. Rinite, 5 ml. Não há necessidade de doses maiores. No casos desesperadores, como foi o caso da esclerodermia, o primeiro caso que eu tratei, em 76, eu usei 20 ml iniciais, porque eu precisava dar uma resposta violenta para paciente sair de uma situação que estava praticamente esclerodermia fase final, não tinha nada para fazer. Então, tudo valia. Pode-se fazer a autohemoterapia durante 10, 15, 20 anos. Eu, por exemplo, tomo há muitos anos. Mais de 15, 20 anos que eu faço autohemoterapia. Agora, não há nenhuma contraindicação. A gente eu venho fazendo porque eu viso evitar doenças que deveriam se incorporar no meu dia a dia, porque com a idade que eu fui avançando, eu passei pela idade dos acidentes vasculares. Muito bem, então tomava para evitar o acidente vascular, tanto cerebral quanto cardíaco, né? Agora estou tomando porque também me protege contra o câncer, mantendo meu sistema imunológico ativado. Eu tenho sempre macrófagos prontos para devorar as células que com a idade, ou até jovem, até aparece, porque célula cancerosa de vez em quando é como numa fábrica, um controle de qualidade. Existem sempre produtos que não saem corretos. E tem que haver um controle de qualidade. O nosso controle de qualidade é o sistema imunológico, que faz o controle de qualidade das nossas células. Então isso realmente é necessário. Não há limite de uso, de tempo. Pode-se usar uma vida inteira. Eu mando os pacientes fazerem assim. Faz uma série de 10 aplicações, depois descansa um mês. Alguns casos que nem precisa, é só como prevenção, descansa 2, 3 meses, depois faz outra série. Seria, vamos dizer, para usar de forma permanente, agora com intervalos, dependendo os intervalos da finalidade com que está sendo aplicada a autohemoterapia. Se for apenas preventivo, pode fazer intervalos grandes. Se for visando um problema, uma doença que já houve e que tem que ser mantida sob controle, aí faz intervalos menores. Faz 10 aplicações, 30 dias de intervalo e tudo. Quando chega muitos pacientes, eu começo com 10 ml na fase aguda da doença e depois eu reduzo para 5 por semana, porque não precisa mais. E tem pacientes, agora vou dar o exemplo do caso que a minha vizinha lá de Visconde de Mauá, que tem uma casa lá, ela teve uma doença que ia cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão. Então, um dia, uma amiga dela nos encontrou na estrada e contou a história e eu, então, prescrevi a autohemoterapia para ela. Ela, por conta dela, quando viu que melhorava, ela aumentou de 10 para 20 ml. Tomava 10 em cada análise, 20 ml. E ela recuperou 80% da visão. E ela até hoje faz. Isso já tem mais de 10 anos, bem mais, né? E ela até hoje ela faz isso aí. O intervalo entre uma aplicação e outra
é de 7 dias. Casos raros que eu faço de 5 em 5 quando eu quero manter o nível de macrófago de acima de 20%. Quando não há necessidade disso, quando a infecção ou o problema está sob controle, eu então faço de 7 em 7 dias, porque dá para reativar no 7º dia e volta de novo aos 20%. Porque faltou eu explicar que do momento que se aplica, faz-se a autohemoterapia, leva 8 horas para a taxa de 5% chegar a 22%. Cada hora vai subindo. O Jesse Teixeira, a técnica que ele usou para comprovar a ação da autohemoterapia, foi uma coisa muito simples. Simples porque depois que a gente lê, né? Porque a descoberta que é difícil. Ele descobriu que, usando uma substância cáustica que se chama cantárida, e passando na coxa, forma-se uma bolha. Aí o que ele fez? Ele resolveu tirar o líquido da bolha e contar o número de macrófagos. E constatou que tinha 5%. Aí fez vários dias uma bolha e constatava que era 5%. Aí fez a autohemoterapia e começou de hora em hora a tirar umas gotas dessa bolha. A cada hora o nível de macrófagos ia subindo e no fim de 8 horas chegou aos 22%. E ele constatou que durante a semana toda, os 5 dias manteve sempre os 20%. Todo dia ele tirava e mantinha os 20%, 22%. Do 5º ao 7º dia é que começou o declínio. Então ele fez isso em coelhos. Ele fez a autohemoterapia em coelho. E verificou que terminava a ação da autohemoterapia quando o sangue terminava, porque ele sacrificava o coelho e verificava. Voltou de novo aos 5%, foi ver no local que tinha sido aplicado o sangue, já não existia mais sangue. Mas a autohemoterapia também é usada em veterinária. Se usa em vaca que tem uma doença vírus que chama-se figueira, como verrugas que nascem no focinho da vaca e que realmente prejudicam muito, muito a vaca. Aplicando a autohemoterapia que eles fazem com 20 ml na vaca, em 2, 3 dias cai toda a figueira, cai todas aquelas verrugas que a vaca tem e desaparece tudo. Isso é uso veterinário. Em músculos do braço, eu às vezes tenho pacientes que querem que aplique os 10 ml logo no músculo, num braço, só para não levar 2 picadas. Eu sou contra. Eu acho que 5, o músculo do braço deltoide comporta 5 ml. Bem, não há problema nenhum. Agora, na nádiga, sim, a gente pode aplicar os 10, o músculo glúteo tem a capacidade de receber 20 ml, de 10 ml. 10 ml. A dona Malu, essa que eu contei, da toxoplasmose, aplicava 10 em cada nádiga, porque ela queria um efeito máximo que podia por causa da vista dela, né? Ela queria salvar a visão, né? Mas foi ela mesma, isso não fui eu que receitei os 20 ml assim, não. Foi a própria paciente que decidiu tomar de 20 ml para ter um resultado mais eficiente, né? Então, a dosagem, há casos que eu acredito, e dependendo também, teria que ser feito um estudo, qual a necessidade real. Por exemplo, se tem relação essa quantidade, é uma coisa que eu já vim pensando nisso. Qual seria a relação entre o peso corporal? Porque as dosagens dos medicamentos variam em função do peso corporal. A dosagem que uma criança toma de 30 quilos é muito menos do que uma pessoa de 70. A autohemo talvez seja desnecessário em crianças pequenas ser uma dosagem como se dá em adulto, de 5 ml. Poderia aplicar 2, 3 ml. Isso tudo a minha esperança é que essa nossa fita aí e essa divulgação que vai resultar disso, que interesse pessoas que queiram fazer uma pesquisa de laboratório sobre isso, que tenham condições de fazer, porque eu não. Eu faço tudo na base de um estudo da clínica, na base de raciocínio, sem pesquisa de laboratório, sem nada, porque eu não tenho laboratório para isso, não tenho laboratório de pesquisa. Então é tudo pesquisa clínica, da aplicação prática da autohemoterapia. Todos os meus estudos vêm de aplicação prática. Como eu tenho certeza de que é uma técnica
absolutamente inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, nunca vi nenhum problema, eu então, a gente diz, bom, mas se uma injeção de penicilina pode dar um choque anafilático? Pode, mas o próprio sangue não dá choque anafilático em ninguém, não há o menor risco desse tratamento. Nunca vi nenhum abscesso, nenhuma contaminação. Por que que não há abscesso? Porque como estimula o sistema imunológico, mesmo que ela seja aplicada mal, não deve ser aplicada nas melhores condições de higiene. Mas se for mal aplicada, dificilmente vai haver uma infecção, porque o sistema imunológico está aguerrido, está quadruplicado. Então é por isso que dificilmente, eu nunca vi até hoje nenhum problema. Já vi sim, pacientes que não podem ver sangue e quando vão tomar a injeção desmaia, mas aí é pelo emocional, não tem nada a ver com a autohemoterapia, com o efeito sobre o equilíbrio da pessoa, não tem nada a ver. Mas então, realmente eu acho que é de grande valor essa técnica e eu espero que agora a gente tenha uma divulgação grande